Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá. Vamos ver quem vai entrar aqui para nossa live sobre gestão de equipe. Para ver aqui, ó, quem vai pegar as dicas importantes ao vivo e aplicar e pensar. Dicas incríveis hoje eu vou dar. Muito legal, muito bom as dicas que a gente vai dar. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, sou médica veterinária, especialista em ovelhas e cabras, e a gente está fazendo essa live aí justamente para criadores iniciantes, prestadores de serviço que querem olhar para essa área, uma área tão promissora, né? Uma área tão, tão aberta a novos negócios, com oportunidades, tantas oportunidades que a gente enxerga. São oportunidades de produtos, de serviços, seja voltado para a carne, para o leite, para a lã, para a genética. Nossa, quanto tempo eu não fiquei na genética. Deixa o pessoal entrar. Deixa eu ver se já está ao vivo. Vamos lá ver. Acho que aqui já tá. Bom dia, tudo bem? Que bom que você chegou. Fico muito feliz por estar passando informação. E vamos lá falar sobre gestão de equipe. Um tema tão importante, tão difícil, onde, se não é a maior dificuldade, eu acredito que seja uma das maiores dificuldades aí do setor, né? Lidar com pessoas, lidar com problemas, né? Quem faz a gestão lida com intermediação de problemas, né? E é muito difícil você lidar com os problemas. Imagine que uma vida a dois, né? Um casamento já não é tão fácil. Tendo amor, imagine quando não tem amor, né? Das pessoas, estando ali só por interesse. É mais complicado. Então, por isso que o pessoal reclama que se esse não é um dos temas mais comentados, de dificuldade, com certeza é o segundo ou o terceiro, porque os animais eles não têm esse problema de ego, né? Agora as pessoas têm. Então, o nosso tema de hoje vai ser sobre gestão de equipe. Aí dá só um ok aí para ver se você está me escutando bem. Só para a gente começar o assunto, para ver se está tudo certo aí. Bom, não sei se vai estar tudo certo, mas puder falar aí, alguém falar se está me escutando bem, agradeço. Mas vamos lá. Legal, vamos lá. Então é o seguinte, eu acho que é um exercício bem fácil de entender sobre gestão de equipe, é o telefone sem fio. Então é o seguinte, por que a gente deve? Eu separei 7 tópicos para vocês terem uma ideia para a gente comentar. Lógico que a gente não vai dar tempo de comentar tudo aqui sobre gestão de equipe. Mas vamos lá, por que a gente deve fazer uma gestão de equipe bacana, né? Então, o que é gestar? Gestar, vocês imaginem, façam um pensamento igual uma mulher grávida, né? Ela cuida, ela alimenta, ela não deixa nada acontecer para aquele ser que ela está gestando. E o gestor de equipe tem o mesmo papel, ele tem o papel de cuidar dos seus colaboradores. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo.
que é para a família das pessoas. Então, eu já falei um pouco nas lives anteriores sobre as instalações para as pessoas. E aqui, realmente, eu falo do cuidar, no sentido, assim, não é só um ser ali trabalhando para a sua empresa. É uma família envolvida por trás, é uma esposa, são filhos por trás. Que o que acontece no ambiente de trabalho, ele leva para dentro de casa e vice-versa. Então, um papel do gestor é remediar conflitos, né? Conversar sobre os conflitos e acalmar os ânimos. E isso não é uma coisa fácil. Então, é o cuidar, você ter esse olhar de cuidado. E isso faz com que você cuidando bem, o melhor dele, ele vai dar para você. Que no momento que você não cuida bem do seu funcionário, ele não vai dar o melhor dele. É a mesma coisa dos animais. Se você não alimenta direitinho, não cuida direitinho, ele não vai expressar para você toda a potência que ele pode. E o funcionário é a mesma coisa. Então, existe uma dinâmica que a gente faz quando a gente faz a gestão de equipe, quando a gente faz essas consultorias, que é o telefone sem fio. Eu não sei se vocês já brincaram de telefone sem fio. Mas eu acho que todo mundo aqui já brincou. Então, você vai passar uma mensagem pro pessoal e vai ver que lá na ponta a mensagem vai chegar toda distorcida. Não é assim que acontece? Pois é, o gestor, ele tem que entender a dinâmica do telefone sem fio. Por quê? Porque ele tem que passar reto a informação. Ele tem que passar direto. Não pode ter assim, para evitar conflitos, né? Que isso é um outro problema da gestão de equipe, é você evitar os conflitos, evitar o diz que me disse, porque a Lívia falou isso, porque o Lucas falou aquilo, porque o Evandro falou aquilo, porque o Márcio falou aquilo. Isso é muito ruim, porque gera muita fofoquinha. Então, um dos pontos que o gestor precisa ter muita clareza na cabeça é de dar a informação reta, tanto para o dono, tanto para a equipe daquele colaborador mais simples. Então, as pessoas têm linguagens diferentes de entender. Tanto que se você coloca duas pessoas sanguíneas, né, duas pessoas com um temperamento muito forte no mesmo setor, elas vão se bater. Então, assim, é interessante você olhar para o perfil comportamental da pessoa. Mas vamos falar. Então, assim, precisa falar da situação reta, né? O problema reto. Então, a mesma informação tem que chegar para todas as pessoas. Tanto para o dono, quanto para aquele funcionário mais... Bom dia, Zilton. Bom dia. Tanto para aquele funcionário, o Evandro, não dei bom dia. Tanto o Lucas, uma galera aqui. Tanto para aquele funcionário mais simples. Então, a informação tem que ser reta, direta e para todos. Mas com linguagens diferentes. Se você tiver que conversar com o dono da fazenda de uma forma mais coloquial, faça isso, que é diferente, que as pessoas têm grau de escolaridade, grau de entendimento diferente. Mas o importante é todos receberem a mesma informação da mesma pessoa, que é aquela coisa do telefone sem fio. Então, todo mundo já brincou aqui e sabe. O primeiro recebe a informação. Quando chega lá na ponta, a informação já está toda distorcida, toda trocada. Então, muito importante o gestor falar reto. Certa vez, eu vou contar um caos aqui para vocês. Eu atendi uma fazenda, acho que há uns 10 anos. E aí entrou uma empresa para fazer gestão de equipe. E essa empresa, não sei se vocês já viram, eles implementaram a reunião do bom dia. Então, o que é a reunião do bom dia? A reunião do bom dia é o seguinte, são 10 minutos no máximo, onde todos da equipe entram para escutar. Então, se você não pode estar ao vivo, todo mundo desce para o mesmo local que tem internet, o dono, o gestor, todos eles falam da mesma situação. Então, antes de começar o dia,
a gente separava-se 10 minutos para todos receberem a mesma informação, da mesma pessoa. Então, não tinha mais, porque nessa fazenda que eu atendia, era muito disso que me disse, porque a Lívia falou isso, porque o outro falou aquilo, porque o outro falou aquilo outro. Aí, parou. E essa fofoquinha, esse desgaste, isso desgastava todo mundo da equipe. E a equipe estava muito sobrecarregada, o clima era muito pesado. Aí foi implementada essa reunião do Bom Dia. Então, as pessoas faziam o que nessa reunião? Encontravam o dono lá, simplesmente fazia um café preto, que todo mundo podia se servir. Então, ele tinha esse olhar carinhoso. Vem aqui, você é trabalhador, você toma um cafezinho e vamos escutar. Então, todos os dias eram implementados a reunião do Bom Dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo, eu acredito que eu não me lembro de ter, mas também acho que já era suficiente, porque tem rodízio de funcionário, tem folga, o pessoal prefere folgar no final de semana, enfim. Então, na reunião do Bom Dia, o gestor, uma pessoa, falava para todo mundo a mesma informação. Então, não tinha mais aquele que falava assim, porque fulano falou para tal pessoa, ciclano falou para tal pessoa que gerou aquela fofoquinha, gerou aquela confusão. Não tinha. E fazia com que todos se conhecessem. Que isso, o fato das pessoas se conhecerem e trazerem as realidades, isso já quebra um pouco também o grande problema de gestão de equipe. Para saber que todos são iguais e todos passam pelos problemas. Então, aqui não tem diferença. Aqui eu passo por problemas, vocês aí também. A gente não é diferente um do outro. Somos todos feitos da mesma forma e está todo mundo no mesmo barco. O que acontece é que aquele gestor tinha um conhecimento, precisava passar informação e todo mundo recebia reto. E aí evitava-se o problema. Então, isso é uma dica que eu dou muito, que é essa reunião do Bom Dia. E continuando trabalhando em outras empresas, eu via que essa reunião do Bom Dia, ela ia se aumentando, né? Ela ia ampliando a visão dela. Porque o que acontece? A gente vê assim que as pessoas, elas melhoram quando você cuida delas. Então, o gestor, ele tem o papel de cuidar das pessoas. E no momento que você já faz essa reunião do Bom Dia, já entende, esse olhar se amplifica para a família e as pessoas trazem as coisas, elas podem comentar e realmente precisa ser um ambiente descontraído, né? Então, essa reunião do Bom Dia, de acordo com os setores que iam acontecendo, eu via que elas iam aumentando. O que acontece? No setor da Maria tá tendo um problema. Então, esse gestor fazia o quê? Fazia um café da manhã mais direcionado, sentava com o setor da Maria para resolver. Só que via-se que o setor da Maria era influência de dentro de casa, das pessoas que traziam um problema. Então, o gestor, ele amplifica o olhar dele, que sabe que os problemas de dentro de casa têm que ficar dentro de casa e o problema da equipe precisa ser resolvido e direcionado, porque muitas vezes as pessoas não fazem ou erram por falta de direção. Então, essa reunião do Bom Dia que acontecia, ela tem muitas ramificações e muitas melhoras que você pode ter com a sua equipe. Justamente a troca de funcionário que a gente falou, porque às vezes não é que a pessoa é ruim nem nada. Às vezes ela só está fazendo, só está com a equipe errada, porque às vezes é uma mão de obra maravilhosa para a empresa, é um baita de um funcionário, mas pelo comportamento dela, então o gestor também precisa identificar os comportamentos. Então, um comportamento mais agressivo, um comportamento mais sanguíneo, não vai colocar junto com outro comportamento igual, porque vai ter choque. Então, o papel da gestão de equipe também é olhar para isso. E muito dessas reuniões
do bom dia, ou como vocês quiserem chamar, como vocês vão implementar aí no sítio de vocês, na empresa de vocês. Então, reunião do final da tarde, pausa para um café. Era muito das pessoas não se baterem, terem comportamentos diferentes. Então, um dos papéis do gestor de equipe justamente é identificar o perfil comportamental dos seus colaboradores. E isso é extremamente importante em qualquer empresa. Então, essa pessoa precisa ser colocada como uma pessoa calma, tranquila. O perfil comportamental mais sanguíneo direciona para um colega de trabalho com um comportamento mais calmo. 2 comportamentos calmos, cuidado, porque daí não vai sair nada, não vai levar nada, vai andar 5 por hora. Então, a empresa também não vai ser produtiva. Então, sempre fazer esse equilíbrio com o perfil comportamental. Pessoal, bom dia, o pessoal de Salesópolis, pessoal lá de Mogi das Cruzes, Sebastião, bom dia. Meu irmão aí na live, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Minas, pessoal de São Paulo. Que legal. Então, perfis comportamentais, né? Nós estamos falando. E aqui a grande dica que eu deixo é a reunião do bom dia, que eu estava falando aqui. Fazer uma reunião onde o gestor tem a capacidade de passar a informação reta para todas as pessoas escutarem a mesma opinião. Porque a fofoquinha, o diz que me diz que um falou isso, outro falou aquilo, isso detona muito com a equipe. Então, desgasta emocional, desgasta as pessoas, fazem ter um clima pesado, os animais sentem esse clima pesado, que a gente já discutiu aqui, que os animais, eles são seres-cientes, né? Já foi provado pela ciência que eles sentem as sensações que a gente sente de uma outra forma, mas de alguma forma, eles sentem medo, frio, fome, a tensão da equipe. Então, importante a gente fazer ações, o gestor, que é aquela pessoa que cuida, que gesta a equipe, fazer ações justamente para que diminua os problemas e uma pessoa sendo cuidada, uma pessoa que ela rende mais, ela dá o seu melhor para a equipe. Então, vamos, a grande dica aqui que eu falo é a reunião do bom dia. E eu reparei que essas reuniões faziam com que evitassem muito falta. E numa certa empresa que eu trabalhava, mas o pessoal faltava tanto, que quando eu levei essa ideia das reuniões diárias, é coisa de 10 minutos, não pode também ser mais do que isso. É coisa de 5, 10 minutos, reto, olha, para hoje nós vamos fazer isso, precisa ser direcionado isso, e acabou, ponto final. Não é para ficar dando maiores informações. O clima era tão pesado, e tinha tanta falta, tinha tanto acidente no trabalho, tinha tanto problema, que com a implementação dessa reunião, desse cuidar, diminuiu as faltas, diminuiu os acidentes do trabalho, as pessoas ficaram mais produtivas. Então, uma série de benefícios por cuidar, né? Por cuidar da gestão. E o gestor, ele tem todo esse olhar. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser falar, nós temos aqui, mais 10 minutos de live. Não dá para falar tudo, olha, eu separei temas sobre saúde mental no trabalho, como gerenciar o conflito, como diminuir as faltas. Uma coisa importante que a gente sabe é que o estresse do trabalho, eu coloquei aqui, violência, né? O nosso setor, gente, é um setor ainda especial. Por quê? Porque as pessoas, o normal delas é trabalhar com canivete, com faca, com arma de fogo, porque a gente precisa, né? Então, para vocês terem uma ideia, um ambiente saudável, a gente evita esses tipos de problema, de acidentes dentro da empresa e dentro da casa, porque o que acontece na empresa,
o funcionário, se ele não tiver a maturidade de deixar na empresa, ele leva para casa. Então, muitas vezes a gente já viu problemas de dentro de casa, de violência dentro de casa contra a criança, contra a mulher, a pessoa se empoderar daquele canivete, daquela faca e ter uma tragédia. Então, um ambiente equilibrado, um ambiente saudável de trabalho, onde o gestor cuida da saúde mental dos funcionários, vai evitar todo esse tipo de problema. Então, é um tema extremamente importante. E desmistificar um pouco, uma coisa importante, é nessas reuniões que você faz, assim, o gestor faz com a equipe, desmistificar um pouco essa parte do psicólogo. Eu sou uma pessoa que faz terapia, vejo o quanto eu melhoro com a psicologia, e eu vejo assim, trazer essas informações, esse profissional, para dar uma palestra, fazer acontecer algumas dinâmicas, é muito bacana e traz muito, muito resultado para dentro da equipe. Por mais que sejam 3, 4, 5 colaboradores. É muito importante, porque às vezes eles não têm, o agro, ele não tem muito hábito de olhar para essa parte de psicologia. As pessoas precisam realmente comer, as pessoas precisam primeiro sobreviver, né? Precisam colocar o pão de cada dia, para não gastar com psicólogo, né? E o gestor, às vezes, ele paga uma sessão de psicologia, traz o psicólogo para dentro da empresa, faz algumas dinâmicas e ajuda muito. Aí, galera, eu quero saber se tá bom, se vocês estão entendendo, se tá travando. A gente ainda tem 5 minutinhos. Aqui, eu não sei como é que tá o áudio, se a gente continua ou não. Vamos ver aqui se tá travando, se não tá travando. Aí, galera, eu quero saber se tá bom. O áudio aí tá bom. Bom dia, Zilton. Bom demais, que legal. Que bom que você tá gostando. Ô, Zilton, você é da Bahia, né? Colega lá da BCC, né? Técnico de registro maravilhoso também, uma mega visão para as pessoas. Esse profissional, você é da onde, Zilton? Evandro, 10, que legal. Se vocês quiserem, dá para a gente continuar falando sobre esse tema. É um tema tão bacana, né? É um tema tão comprido. Sim, a psicologia devia ser inserida em médias e grandes propriedades, com certeza. Ah, Evandro também é da Bahia, que legal. Eu acho que tem que ser inserida na vida das pessoas, porque a pandemia, né, gente, ela deixou uma sequela, todo mundo saiu meio defasado de alguma coisa. Pelo menos eu enxergo dessa forma. De forma continuada, com certeza. Então, eu acho que a psicologia vem muito nisso aí, né? O gestor de equipe, a pessoa, ela precisa se cuidar, porque a gente não é só a carne, né? A gente é o que a gente pensa. Então, a psicologia vem muito nisso, para a gente se cuidar. Então, tem que desmistificar. Inclusive, procurar assistência social. Do tipo assim, olha, tal conflito está acontecendo na propriedade. Vamos lá, vamos procurar assistência social. Às vezes o problema está em casa, sabe? Olha, tal problema está acontecendo. O gestor tem que olhar não só para o indivíduo, mas para a família que está lá. E às vezes procurar psicólogo na cidade, encaminhar para assistência social. Psiquiatra, muitas vezes a gente tem que parar com essa coisa, esse mito assim, vou tomar remédio. Às vezes é preciso um remedinho ali por um tempo determinado, sabe? A gente tem que abrir um pouco a mente, open mind, sabe? Esse negócio de machismo ou crença limitante, falar assim, psicólogo é para louco. Não é psicólogo, é para todas as pessoas que pós-pandemia, gente, ninguém saiu ileso. Isso é uma realidade, isso já vem tendo estudos do tipo, olha, as doenças pós-pandêmicas, isso você tem muito estudo falando sobre isso, as sequelas que a pandemia deixou. E
E a gestão de equipe, o gestor, tem esse papel importante, né? Eu acho o máximo essa parte da psicologia. Eu também faço terapia a cada 15 dias, justamente faço as minhas outras terapias. Eu gosto muito de ervas, de tomar banho de ervas. Gosto muito dessa parte também, justamente porque eu vejo que o quanto que o clima e os problemas do cotidiano influenciam dentro da minha casa. E eu tenho uma filha pequena, eu sou casada, então eu não quero que os problemas de fora influenciem dentro da minha casa. Então, eu sempre converso, olha, com meu marido, olha, deixa os problemas na empresa. Para aqui dentro de casa, vamos tentar nos organizar, vamos tentar ficar nós, viver nós. Mas isso são passos, sabe? Bom dia, Salvador. Isso são passos, isso é uma construção. Como eu falei, hoje a grande dica é aqui a reunião do Bom Dia. Já, olha, a gente tem mais 2 minutinhos de live. Então, assim, eu já agradeço muito o pessoal da Bahia que entrou. Com certeza, ó, não existe terapia melhor do que trabalhar com a equipe que a gente gosta. Com certeza, trabalhar com animal, que são as nossas grandes estrelas, e trabalhar com a equipe que a gente gosta, que a gente se dá bem, cara, isso é maravilhoso. Nossa, eu trabalhei, acho que não sei se foram 13 anos, com uma grande amiga, a Emília, numa das fazendas. Cara, era ir para lá, era trabalhar com gosto, era se dar ao máximo, porque ela era, sabe quando batia uma com a outra, maravilhosa. Nossa, mas eu adorava trabalhar lá, mas eu dava o máximo de mim, e essa fazenda cresceu absurdamente, porque quando você se sente bem, se sente remunerado, se sente feliz, a fazenda me remunerava muito bem financeiramente, e eu dava para a fazenda, dava para a criação, tudo de melhor. E essa minha colega de equipe, a funcionária que recebia as minhas orientações, gente, maravilhosa trabalhar com ela. Assim, nenhum animal ficava doente. Quando ficava doente, era uma conexão tão grande que a gente resolvia assim com o pé nas costas. A gente não tinha mortalidade, as coisas não saíam do eixo. Era muito bom. E aí só cresceu, né? Melhoramos a sala de ordenha, melhoramos a sala de leite, melhoramos o pasto, melhoramos as instalações, melhoramos até a equipe. Aí veio um outro garoto lá muito bacana também, acho que é Joilson. Nossa, mas esse menino também era a mesma vibe, ajudava, fazia, o trabalho rendia. Então é o que o colega falou aí, né? Trabalhar com quem você gosta é muito bom. E o papel do gestor é colocar essas pessoas conectadas, porque todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo é bom, todo mundo gosta, sabe, de fazer, é importante fazer, gosta de se sentir importante. Basta se encontrar no local, tá certo? Bom, eu fico por aqui, agradeço vocês, já são 7 horas aqui, falta 1 minutinho. Bom dia, Wagner. Aqui, olha, a live já tá terminando, mas ela vai ficar gravada, eu vou salvá-la aqui pra gente postar hoje. E eu só agradeço, se vocês quiserem continuar falando quinta-feira sobre gestão de equipe, eu tenho outras coisas para falar. Como eu falei, né? 7 temas, né? Mas não dá para falar tudo, não. Gente, obrigada, abraço Zito, abraço Bahia, abraço Salesópolis, abraço Mogi, Rio de Janeiro. Eu dou sim. Salvador, bom dia, obrigada por estarem aqui. Um grande abraço. Na próxima eu entro antes. Beleza, 6h30 nós estamos aqui começando a falar. E eu também tenho horário para terminar, porque agora a ideia é ir para o campo de trabalho, é colocar em prática, é fazer acontecer. E aqui a gente encerra. Bom dia para vocês, gente. Tchau.